Bom dia, vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 24 de agosto de 2022, uma quarta-feira. Antes, é só dizer, nas leituras das senhas diárias, o tipo de leitura bíblica que vocês fizerem, eu sugiro as senhas diárias, porque elas, como é uma sugestão vinda de fora, ela nos desafia, né? A gente pode interligar as leituras das senhas diárias, inclusive da oração, de várias maneiras. Às vezes elas vão se interligar com facilidade, e às vezes vai ter até oposições entre as leituras. Certo? A gente tem que pensar. Ter fé não significa deixar de pensar. É uma coisa normal. E não tente fazer leituras literais, mas sim, tente entender o texto dentro do seu contexto, onde pessoas podem até escrever com interesses e posições teológicas muito parecidas ou totalmente opostas. Porque a realidade, os interesses políticos atrás de autores, grupos de textos bíblicos, as realidades e os interesses políticos, econômicos, sociais, as visões teológicas, elas são refletidas no texto. Então tá, hoje até vão concordar bastante os textos. O primeiro versículo vem do Salmo 119, versículo 45. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. É importante, esse salmo aqui reflete muito que seguir a Deus não é um código rígido de um moralismo legalista. Envolve liberdade. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. E o segundo versículo vem da carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 37. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vencedores. Tem muita gente que pensa assim, ser vencedor é ter um bom carro, uma boa casa, muito dinheiro. Nunca ter problemas. Será? Será que essa vitória, a maior vitória, não é o reino de Deus? Não para ti, mas como promessa de Deus. A nós e ao mundo, à sociedade, aos outros e outras. Já pensaram em termos coletivos? Esse termo vencedores, receber as promessas de Deus. Qual é a principal promessa? É o reino de Deus. A oração vem de Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. O amor nos guiará, preparará o caminho e com os olhos indicará se é tempo de lutar ou de descansar. Às vezes é tempo de lutar contra aquilo que é contra a vida plena. Já de longe divisamos o grau e tempo das prometidas bem-aventuranças. A gente busca a distância e o tempo da revelação do reino de Deus. Novo céu e nova terra. E sejamos fiéis. O amor nos guiará. Sejamos fiéis. E o primeiro texto
vem do Evangelho segundo João, capítulo 4, versículos 19 a 26. É um texto muito bonito, seria bom ler ele inteiro, mas eu vou ajudar um pouquinho a localizar esse trecho dentro da história, de todo o texto de João 4, a mulher samaritana. Então, João 4, 19 a 26. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Falando com Jesus, né? Nossos pais adoravam neste monte, lá no monte, como é que se chamava? Carazinho, não. É um monte na Samaria, não me lembro o nome agora, porque os samaritanos eram considerados um povo assim de segunda categoria entre os judeus, né? A elite de Jerusalém, a elite do povo de Israel, a elite do povo judaico, eles marginalizavam o povo samaritano. Essa era uma mulher samaritana, divorciada 4 vezes, estava com um 5º marido, e Jesus conversou bastante com ela. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém, a elite de Jerusalém, hein, é o lugar onde se deve adorar, né? Por isso eles dizem, vocês samaritanos são de segunda categoria, até adoram no lugar errado. Nós não, nós somos melhores. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Os judeus, sim, eles têm os textos sagrados lá. Mas isso não dá. Ele está replicando o preconceito religioso, racial, de classe e a marginalização social e política de Jerusalém sobre os mais pobres. Mas vem a hora, e já chegou, mas vem a hora. Os judeus dizem aquele negócio lá, que nós somos melhores, mas vem a hora, e já chegou. Porque onde Jesus está, o reino de Deus está. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes adoradores que o Pai procura para seus adoradores. O Pai procura, Deus procura os verdadeiros, não aqueles que se baseiam numa superioridade, baseada em coisas tão humanas quanto um lugar de adoração, um jeito, uma liturgia correta. Adorarão em verdade. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não é um cara que se prende em um lugar, em uma liturgia. Vejam, aqui ele não se refere a espírito como uma coisa flutuante por aí. E até tem que se cuidar com esse conceito, tá? Em espírito e em verdade. O que Deus quer realmente? Ser preso num lugar, num tipo de culto? Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. E quando ele vier, ele nos anunciará todas as coisas. Ele nos fará ver as coisas como são de verdade. Disse-lhe Jesus, eu
eu sou o Cristo, né, o Messias. Eu que falo contigo. E onde Jesus está? Na periferia, entre os mais pobres de Israel, entre os não moralistas, e dando atenção a uma mulher samaritana, marginalizada, considerada até impura pela sua vida sexual ativa. Por isso na oração dizia, o amor nos guiará. Somos mais que vencedores, apesar de tudo. É bonito, né? O segundo texto, que é o que eu não leio, está lá no livro de Crônicas, leitura contínua de Crônicas. Lá o rei Davi, depois de levar uma xingada do profeta Natan, faz uma oração de Deus que é um puxa-saquismo, na verdade, em favor do seu poder. Parece tão bonitinha, né? Mas o Davi ali, ele confunde o reino de Israel com o seu poder real. E fica fazendo orações a favor do seu poder e da sua riqueza. Em vez desse Davi tinha um outro Deus, que ele chamava de Deus Javé Libertador, mas ele era, na verdade, um mercenário que colocava Deus Javé Libertador a favor de si, do seu reinado e da sua riqueza. Não era esse Deus libertador ao lado da mulher oprimida e marginalizada. Um bom dia.